Agora a gente vai falar sobre o Rodin. Nascido como François-Auguste René Rodin, ele nasceu em 12 de novembro de 1840 em Paris, na França. Ele é filho de Mary Schaeffer e Jean-Baptiste Rodin, que era um inspetor de polícia. E ele tinha uma irmã mais velha que ele, 2 anos, que se chamava Maria. E desde pequeno, o Rodin ele tem uma deficiência visual, ele é míope, mas era um pouco pior que isso, que enquanto ele frequentava a escola chamada Petite École, ele não conseguia ver as figuras e palavras no quadro negro. Então, ele tinha que lutar para conseguir entender as lições complicadas de matemática e ciências. E ele ficou desanimado bastante com isso, mas ele acabou conhecendo assim a arte de desenhar, a arte, na verdade. E isso é algo que chamou bastante a atenção dele e ele começou a desenhar com bastante frequência. Tudo que ele via e imaginasse, ele desenhava. Com 13 anos, ele já tinha apresentado umas habilidades bem óbvias de que ele era um artista e ele começou a fazer cursos para se aprimorar. Porém, enquanto ele completava os cursos, ele começou a ficar desanimado, pois como ele já tinha os problemas com as outras áreas e como ninguém tava meio que inspirando ele, tava encorajando ele, porque sua família e amigos não falavam, ei, vai lá, você consegue, você é bom nisso. Mas mesmo assim ele continuou. 4 anos depois, quando ele já tinha 17, ele se inscreveu para participar da Escola de Belas Artes, uma instituição de prestígio em Paris. Mas ele ficou muito desapontado porque a escola negou ele, não quis que ele entrasse e ele foi rejeitado mais de 2 vezes. Então, como a cidade dele estava em renovação urbana, ele começou a trabalhar em algumas obras para fazer decoração, trabalhando fazendo monumentos públicos. E assim que ele começou a ser escultor. Aí ele se juntou a uma ordem católica por um pequeno período, porque ele lamentava a morte da irmã dele, que ocorreu em 1862. Mas daí ele finalmente decidiu seguir a carreira como escultor. No mesmo ano ele conheceu Rose Barrett, que era uma mulher mais velha que ele e era aprendiz de costureira, com a qual ele e ela começaram a sair e a namorar, mas eles foram se casar só quando ela já estava à beira da morte, em 1917. Em meados da década de 1860, ele completou uma das suas primeiras grandes obras, que foi A Máscara do Homem com o Nariz Quebrado. E a peça tinha sido rejeitada 2 vezes pelo Salão de Paris, porque ela era muito realista. E o Rodin tinha isso nas suas esculturas. Elas eram extremamente realistas, o que fazia que as pessoas duvidassem de que ele tinha feito aquilo, se ele não tinha pegado uma pessoa para moldar o metal ali na pessoa, pois tudo que ele fazia era muito realista. Em 1870, o Rodin ele foi obrigado a ser cabo de guerra da Guerra Nacional e ter que se submeter à disciplina militar pela guerra da França com a Prússia. Mas não passou muito tempo, ele levou baixa, pois como ele tinha esses problemas de visão, eles deixaram ele embora. Em 1875 ele viajou para a Itália, onde ele conheceu uns trabalhos do Michelangelo. E isso meio que inspirou ele, despertou ainda mais seu interesse em ser escultor, pois ele conheceu novos tipos de arte e aí então ele voltou para Paris para projetar e criar novas coisas. Em 1876, ele fez uma viagem para Bruxelas que durou 1 ano e 4 meses. O Rodin ele completou a sua peça A Idade do Bronze, que foi um trabalho que ele foi exibido pela primeira vez em 1877, com o título de O Conquistado. A obra recebeu algumas acusações, pois ela era muito realista, como eu disse, que o trabalho dele era muito realista. Então as pessoas achavam que ele tinha mesmo moldado aquilo em um corpo de um modelo vivo. E teve a necessidade de abrir uma investigação no qual o Ministério das Belas Artes, por fim, teve que declarar ele não só como um grande artista, mas como o grande escultor. Ou seja, a Escola de Belas Artes, que antes tinha rejeitado ele, agora o Ministério de Belas Artes está declarando ele o grande escultor.
Na década seguinte, quando o Rodin entrou na casa dos seus 40 anos, ele conseguiu se estabelecer mais com seu estilo artístico bem realista, que ele possuía uma lista aclamada de trabalhos para fazer. E assim o Rodin começou a criar uma série de obras famosas, incluindo Os Burgueses de Calais, um monumento público feito em bronze que retrata a Guerra de 100 Anos entre a França e a Inglaterra, que ocorreu em 1347, mas que o Rodin só começou a trabalhar nisso em 1884. Ele também foi contratado para criar uma peça de entrada para um museu planejado, só que o museu acabou nunca sendo feito. E o Rodin começou a trabalhar em A Porta do Inferno, que era um monumento que foi inspirado pela Divina Comédia de Dante, e também em As Flores do Mal, de Charles Baudelaire. Embora o Rodin desejasse expor a obra completa até o final da década, ele acabou demorando mais para fazer o projeto. Então ele permaneceu incompleto, onde décadas mais tarde, em uma homenagem póstuma, iniciou a reconstrução do trabalho fragmentado para uma fundição em bronze. Rodin também produziu nos anos seguintes outros grandes monumentos, incluindo monumentos inspirados em grandes nomes literários franceses como Victor Hugo e Honoré de Balzac. O monumento a Victor Hugo nunca chegou a ser realizado como Rodin havia imaginado, mas o monumento de Balzac foi rejeitado pela comissão encarregada de sua realização. Então, em 1903, ele recebe uma importante visita em seu ateliê, um dos escritores mais finos, profundos e íntimos da Europa do século XX, o Rainer Maria Rilke, que tinha como objetivo fazer um estudo de obra de Rodin para os leitores alemães. Longas foram as conversas entre eles, ambos artistas tinham muito para falar sobre aquilo que o Rodin estava criando, pois estava sendo muito aclamado e recebendo muita atenção. Então o Rilke, ele publicou um ensaio que dizia que o Rodin é um ser de primeira magnitude, um símbolo que domina a época, um exemplo extraordinário, maravilha que irradia de longe, porém não é nada mais que um homem inefavelmente sozinho, um homem velho e sozinho na sua velhice, que é um tanto quanto um elogio quanto uma crítica. Então, em 15 de julho de 1916, ele teve uma súbita doença que o deixou meio semi-inconsciente. E, pressentindo o fim iminente, a academia quis homenageá-lo convertendo-o em um de seus membros. A eleição deveria ser feita em 23 de novembro, porém 6 dias antes, em pleno conflito mundial, uma congestão pulmonar acabou com a vida do Rodin. Ele faleceu em 17 de novembro de 1917, em Meudon, na França, alguns meses após a morte da sua companheira Rose Bierut, que acabou sendo aclamada mais tarde. Rodin é amplamente considerado como um pioneiro da escultura moderna. Como reproduções de seu trabalho encontradas em todo o mundo, seu legado continua a ser estudado e profundamente admirado por outros artistas, especialmente estudiosos e conhecedores da arte. Assim, posteriormente, eles criaram o Museu Rodin, que foi inaugurado em agosto de 1919, em uma mansão de Paris, que abrigou o estúdio do artista durante os últimos anos da vida dele. E após vários anos de reconstrução, o museu foi reaberto em 2015, em 12 de novembro, aniversário do artista, com grande parte da sua receita proveniente da venda de moldes de bronze feitos a partir de moldes originais. O espaço também apresenta peças da escultora Camille Claudel, que também foi uma amante musa do Rodin, que trabalhou como sua assistente durante algum tempo, pois ela era uma das assistentes dele quando ele estava com aquela grande equipe, recebendo muitos trabalhos. A história de amor de Auguste Rodin e Camille Claudel durou mais de 10 anos e deixou uma marca indeletável das obras deles, já que a gente percebia isso só pelas obras. Mas ela foi internada em um asilo pela própria família e permaneceu lá até morrer aos 78 anos. E o Rodin alcançou sucesso e tornou-se um grande escultor que todo mundo conhece. E mesmo que as dúvidas persistam de que suas obras-primas tenham sido realmente concebidas e feitas de um conjunto com a Camille, o relacionamento deles certamente foi algo de análise implacável das composições dos trabalhos que eles fizeram. É difícil identificar pelas semelhanças de estilos os trabalhos de ambos os artistas, pois
os trabalhos dos dois eram muito bons, só que o Rodin recebeu mais reconhecimento do que ela. Isso tudo influencia bastante no trabalho do expressionismo, pois também no expressionismo tem essa coisa de ser realista e um pouco sombrio, pois como nas obras deles percebemos, tem a Porta do Inferno e o Homem do Nariz Quebrado, que seriam algo mais pesado, algo mais mórbido, mas que chama bastante atenção. E isso se relaciona com o expressionismo dessa forma, o que inspirou, na verdade, os escultores expressionistas e várias artes do expressionismo também, pois tinham essa característica mais marcante de ser visual, de algo que os detalhes importam. E isso é tudo para falar sobre o Rodin.